Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Acho que é essa a primeira vez que talvez você me veja num vídeo, né? Porque eu tenho feito alguns áudios aí para compartilhar com os irmãos acerca do reino. Eu fui no sistema religioso pastor e bispo de convenção, mas não cheguei nem a ir mais adiante, né, como bispo de convenção, saí disso, porque eu descobri a minha verdadeira vocação em Cristo. E a vocação da gente não está dentro da religião, de nenhuma delas. A vocação da gente está em estar em Cristo, na verdade. É uma coisa que para mim foi assim, e acredito que seja para a maioria das pessoas, uma coisa bastante forte, é uma experiência forte, porque existem muitas oposições que são feitas a nós na hora que a gente se chega a Cristo. A gente se chega a Cristo e aí imediatamente várias oposições começam a dizer: você saiu da igreja, você é isso, você está doido, a sua família reclama com você, o que é? Você mudou, agora já desmudou de novo. Quer dizer, você não tem juízo, você não tem a cabeça, você já passou por tantas religiões, né? Você já foi católico, você já foi espírita, você já foi umbandista, candomblecista, você já foi Rosa Cruz, você já foi tantas coisas e você não se descobriu em nada. Eu falei assim, eu estava em busca. A palavra de Deus diz: buscai e encontrareis, se buscar de todo o vosso coração. Então eu busquei o reino em primeiro lugar e a sua justiça e encontrei. Encontrei uma pérola de real valor, né? E aí eu larguei tudo que eu tinha, todo o meu status quo, tudo que você pode imaginar. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia. Eu sou formado em administração de empresa, também tenho mestrado em gestão de negócios empresariais com MBA, né? E também tenho, quer dizer, tudo isso serviu para quê, afinal de contas? Nada. Não serviu para nada. Porque o que importa é a gente buscar o reino de Deus e a justiça dele. Você fala, poxa, mas e o mundo material? O mundo material nos é acrescentado por decorrência dessa busca. Se a gente chegar ao reino de Deus, as outras coisas, que são as coisas corriqueiras da vida secular, né, da nossa vida, do cotidiano, elas são acrescentadas a nós. Não quer dizer que a gente não vai passar por nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de incômodo. Não, não é isso. Na vida a gente tem esse tipo de incômodo, esse tipo de aflição. Mas existe uma busca para chegar no reino de Deus. Então, quando a gente entra nisso, quando a gente entende verdadeiramente que Deus perdoou o homem do seu pecado, né? E ele foi para a cruz para justamente cumprir esse mandato. Ele cumpriu esse mandato por cada um de nós e libertou. Tirou todo mundo dessa escravidão, da escravidão do pecado, do jugo do pecado. E aí quando você entende isso, você percebe que você tem que morrer, você tem que ir para a cruz com ele. Porque senão você não entende o verdadeiro propósito dele para com cada um de nós. Se você não for para a cruz, você não nasce de novo. E esse é o objetivo do homem de Deus, do homem que buscou Deus, do homem que encontrou Deus. Ele foi ao encontro, né? Ele não vai de encontro, ele não se choca com Deus, ele vai ao encontro de Deus. Então aí eles vão juntos doravante. Então é o contrário da religião. Na religião a gente bota uma pedra e diz: olha, até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente eu vou com Cristo, eu estou fora de você. As pessoas falam: você enlouqueceu, por que acontece isso? Tem muita linha de oposição. Muita linha de oposição.
A primeira linha de oposição que eles fazem lá contra você é dizer que você está doido. As pessoas ficam insistindo que você largou Deus, entende? Ninguém larga Deus. A gente larga é a religião. A gente larga o líder religioso que governa sobre nós. Se eu pudesse, eu largava o país, mas não tem um outro país que não tenha um governante. Não é verdade? Então, essa é a supremacia dos homens sobre os outros homens. Esse é o governo humano. Enquanto houver isso, e essa mentalidade doentia do homem, de querer ser superior ao outro, de mandar no outro, de querer ter privilégios sobre o outro, de querer ter benesses e não deixar o outro ter, de querer não olhar o outro como um seu semelhante, exatamente igual a você em tudo. Enquanto isso não acontece, você realmente está perdido nas suas ideias. E você não chega ao reino de Deus. Não chega. Não chega mesmo. Você tem que, para chegar no reino de Deus, você tem que fazer o que Cristo fez, o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Ele nos amou sem nos imputar nenhuma transgressão. Ele não imputou transgressão ao homem. Não é? Vocês que gostam de olhar na Escritura, vai lá em 2 Coríntios 5, né? 2 Coríntios 5, 20, 19. Eu acho que é aí que está. Eu não fico olhando muito a Escritura, porque quando você nasce de novo, a Escritura passa a existir dentro de você. Né? Outro lugar que você tem que buscar, Ezequiel, né? 36, 26, ele diz que vai colocar dentro de nós o seu espírito, né? E a sua palavra estaria dentro de nós. A palavra e o espírito são de Cristo. Então, quando você recebe a Cristo, você creu, né? Imediatamente, quando você creu, você é batizado. Ou seja, a Bíblia passa a estar dentro de você. Você está batizado, entendeu? Esse é o batismo. Não tem outro. Você é perdoado, então você passou a ser santo. Porque antes você era pecador, não era? Então toda pessoa que é pecadora, quando aquele que te imputou o pecado diz para você que você está perdoado e remido, o que significa? Que você não tem mais o pecado. Logo, se você não tem mais o pecado, o que você é? Santo. Percebeu? É uma coisa simples. Esse entendimento é simples. As religiões, os líderes e as pessoas de uma maneira em geral, eu não estou aqui imputando culpa em ninguém, não. A culpa é totalmente nossa, da nossa própria ignorância. Eu fui ignorante dessas coisas durante muito tempo. Mas a gente não precisa ser ignorante dessas coisas a vida inteira. Percebe? Então, para a gente poder atingir esse diferencial que é Cristo em nós, porque quando Cristo entra em você, você passa a ter um espírito vivificante dentro de você. Por isso você passa a ter vida eterna. Aí ele te arrebata com garra forte e te leva para a proteção. Como isso acontece? Esse é o arrebatamento, amados. Todo aquele que é novo nascido de Cristo, ele é arrebatado pelo Senhor, para que essas linhas de oposição não tirem você do seu foco, que é o reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, Cristo te arrebata. Ele te arrebata dali, porque senão, na hora que você está nascendo de novo, as pessoas começam, não, porque isso está errado, elas te excluem. Na verdade, elas fazem que nem fizeram com o Senhor Jesus, elas matam você. Os seus amigos fazem isso com você. Acredite, eles te excluem de tudo. Primeiro porque você está diferente deles, você fala uma língua que não é igual a deles. Você até fala, né, das coisas que estão na Escritura, né? Então você parece ser cristão aos olhos deles. Mas, todavia, você não fala as mesmas coisas que eles. Claro que não pode falar, porque eles estão olhando a letra daquela Escritura. E você está no espírito da Escritura. Percebe? A Escritura já está aqui dentro, ela não está aqui fora. Entende? O Cristo é um livro que ele é escrito por fora e escrito por dentro. Quando ele é escrito por fora, conta a vida do Senhor Jesus. Ela toda, não o que está escrito na Bíblia. Então essa escritura aqui é muito mais completa do que essa que você tem na sua mão, que é chamado Bíblia, não é verdade? Então, e o que está escrito por dentro é do Espírito Santo, né?
Então o que aconteceu com Pedro, com Paulo, com todos aqueles apóstolos? Eles passaram a ser direcionados pelo Espírito. Então o Espírito está dentro da nossa mente e ele começa a mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade precisa ser transformada. Por quê? Porque o homem mau, que é o diabo, o homem mau é o diabo. Né? Você vê quanto diabo que você tem aí no Congresso, em todos os cantos, na marginalidade, nos presídios, não é verdade? Na rua, em geral, você encontra, né? Diabo em todo lugar. Esse é o diabo, não tem outro. Não tem aquele cara de chifrudo falando, fazendo para você. Não existe essas coisas. O diabo é o homem mau, é a mentalidade diabólica do homem, querendo governar sobre o outro. O homem está sempre querendo levar vantagem sobre o outro. Ele quer ficar nas costas, né? Ele quer ficar nas costas, ele quer levar vantagem em tudo. Né? Quer levar, lei do Gerson, né? Quer levar vantagem em tudo. Pois é, mas é assim mesmo. O homem é bem assim. Então, você tem que romper essas correntes. E você só rompe essas correntes quando você vai para o deserto, fica sozinho, sem ninguém, na dependência exclusiva com o Pai. Aí ele vai falar com você. Não tem jeito, é só você e ele. Então, se você não conseguiu ouvir a voz dele, então você não é ovelha do bom pastor. Que ele é o único pastor. Ele deu a vida por você e por mim. Então a gente segue junto a partir de agora. Agora a gente está em unidade. Esse é um princípio do reino. Né? O primeiro é a ordem, amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele é soberano e Pai. Segundo é o amor, amar a Deus e amar o próximo. Né? É a cruz, ó. Amar a Deus e amar o próximo. Tá certo? Esse é o princípio do amor, que rege tudo no reino de Deus. Tudo é feito por amor, tudo é feito com amor. Por isso que você não pode tratar os outros sem excelência. Porque quando você trata os outros sem excelência, você não está amando seu semelhante. Percebe? Esse é o primeiro amor. Então ele veio para cumprir uma coisa que eu tinha que ter feito, você tinha que ter feito, que cada um de nós tinha que ter feito, e ele fez no nosso lugar. E aí ele abriu a porta do reino, ele chegou e abriu os portais eternos. E falou, entra meu filho, porque eu sou o rei da glória, eu estou entrando, você entra comigo. Mas quando você adquire essa identidade crística, quando você se torna um Cristo de Deus junto com ele, você passa a ter o quê? Você ser herdeiro dele. Não é isso que diz. Então tem gente que estranha quando eu falo assim, você é Cristo, eles pensam que eu estou querendo me exibir, que eu estou querendo, sabe, mostrar uma coisa que eu não sou. Não, não é verdade. Você se torna um com Cristo. Se você é um com Cristo, você é herdeiro da vida eterna, você é herdeiro de tudo. Já nessa vida. Você não precisa precisar morrer para poder. Eu já morri, eu estou morto. Percebe? Eu fui para a cruz com Cristo. E eu morri. Essa vida aqui não é mais minha, é dele. Então o que acontece? Essa vida eu vou continuar ela até enquanto essa carne aqui perdurar. E na hora que ela não perdurar, a minha vida, vou lá, minha vida está transformada. Minha vida foi modificada. Cristo é totalmente Cristo em mim. Aí eu cheguei à varonilidade perfeita. Se eu não vou conseguir atingir antes, porque muitos conseguem. Por quê? A gente vai se subestimar, não é verdade? A gente não superestima nem subestima. Paulo dizia assim, eu não sei se já alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu deixo essas coisas todas de lado e sigo para o alvo. E o meu alvo é Cristo. Percebe? Quando você busca o reino de Deus e encontra, porque ninguém fica buscando a vida inteira, não. Essa busca, ela acaba no momento que você chega em Cristo. A partir daí, você tem que manter-se em Cristo. E como é que você mantém? Aí é o segundo grande diferencial que existe entre aqueles que nasceram de novo, a mesa do Cordeiro. As pessoas usam o púlpito e as pessoas lá embaixo. Aqui não tem interatividade, não tem interação. As pessoas não falam, e é preciso falar. O objetivo da mesa, o objetivo da ceia, o objetivo da Páscoa, é tudo igual. É tudo a mesma coisa. É o quê? É você chegar até Cristo. E aí, aquele cordeirinho que o israelita deixava ali, que ele ia sacrificar para passar na verga da porta, tá certo? Para a 10ª praga pular sobre a casa dele, ele tinha que investigar para ver se aquele cordeirinho estava todo sem mancha.
Aí tá, beleza, tá. Aí sim, então eu aí vou sacrificar o cordeirinho e vou passar na verga da porta o sangue dele. Percebeu? Esse cordeirinho santo, cujo sangue você passa na verga da porta, é Jesus, é o Cristo de Deus. E o seu sangue foi quem nos remiu. Então, o anjo da morte passa sobre. Está entendendo o sentido espiritual da coisa, criança? É isso que eu estou falando. O sangue dele remiu você do pecado. Então o anjo da morte passa sobre, ou seja, você passa a ter vida eterna. Não a vida, sabe, terrena. Isso não, isso passa, isso vai passar para todos. Todos terão que enfrentar a morte. Morte física. Mas quem disse que a morte é uma realidade? Não é. Se ela não reteve Cristo na terra, e ele saiu e foi ressurreto, se ele não reteve, olha o exemplo, né, da sombra, né? Jonas dentro da baleia, lembra de Jonas, do profeta Jonas? Ele não foi tragado pela morte, foi, o peixe engoliu, ele está morto. Aí não aguentou, 3 dias depois ele foi vomitado, essa é a expressão, tá? Vomitado pela baleia. Foi esguichado, foi colocado para fora, não importa o nome que você queira dar. Mas na verdade ele foi expelido, vamos dizer assim, né? Expelido. E a mesma coisa, a terra não conseguiu reter a vida. Quem era a vida? Era Cristo. Então ela não conseguiu reter. E ele foi colocado para fora da morte. A morte não o reteve. Então ele teve vida e vida eterna. E assim acontece conosco. Tá? Agora, na mesa do Cordeiro, a sua palavra ela tem que ser investigada, ela tem que ser testada, para saber se isso que você está falando aqui, ela é trigo ou ela é joio. Esse é o diferencial, são as duas sementes. A semente do homem, pecador, natural, que é a semente dessa mentalidade. O pecado acabou, é a realidade. Ele já acabou, ele foi extinto. Na morte de cruz de Cristo, ele cumpriu tudo. Ele disse, está tudo consumado. E está, ele não é mentiroso, então está tudo consumado. Mas acontece que a mentalidade ficou. E essa mentalidade se tornou uma realidade, é o que chamam de costurar o véu. Os religiosos da época, primeiro os judeus, e hoje em dia todos os outros, né? Eles costuram o véu, eles dizem para você, você é pecador e carente da glória de Deus. É sim, até Cristo. Mas a mentalidade, essa tem que ser combatida. E a gente só combate a mentalidade, só combate o bom combate. Esse é o bom combate. É você combater a mentalidade. A gente não luta contra pessoas, percebe? Ele diz, a nossa luta não é contra o carne e o sangue, mas é contra principados e potestades e poderes desse mundo. O que é isso? É uma mentalidade, amado. Qual é a mentalidade que está aí no Aécio, no Lula, no Cunha, nesses caras todos que estão aventando possibilidades de contravenções, as mais variadas? Não é verdade? O que é isso? É uma mentalidade doente, uma mentalidade deformada. Essa mentalidade tem que ser combatida. Quando ela for vencida, o que acontece? Só resta Cristo. Então, o que acontece? Na mesa do Cordeiro, a nossa palavra é testada para saber se ela provém da mente de Cristo ou se ela provém da mente deformada do homem. Entendeu? É isso que acontece. Essa prática não existe dentro da religião, porque ninguém abre a boca para falar. Por isso não tem sentido você querer se alimentar de uma fonte espúria, que não é uma fonte verdadeira de Cristo. Oh, mas é um dia que eu vou encontrar essa fonte verdadeira. Amigo, se reúna com seus irmãos. Se você já chegou até Cristo, se você já é um Cristo, então você se sente com o outro para se alimentarem mutuamente. Ah, mas eu ainda estou inseguro. Não importa. Vai havendo um nivelamento na mesa. Ninguém quer ser maior do que você. É que nós somos irmãos. Mas alguns são. Então ele já tem um pouco mais de experiência que você. Mas ele não faz isso ele ser superior a você. Percebeu? Então, no reino de Deus as coisas são desse jeito. A gente não é maior do que os outros. E a gente olha o outro como um Cristo. Mesmo que ele ainda não seja, entende? Ele às vezes ainda não é, ele ainda não chegou. Mas a gente olha ele no futuro. Eu já olho ele como Deus nos viu. Porque Deus não morreu por mim? Morreu. Eu cheguei. Mas Deus morreu por ele também, que ainda não chegou. E aí? Aí eu vou dizer que ele é pecador e carente da glória de Deus? Não é, amado. Ele é santo.
Só que ele ainda não entendeu a santidade e ainda não foi trabalhado por Cristo para expurgar esse joio de dentro de si. Percebeu? Eu vivo lutando o tempo todo. Você pensa que a luta acaba? Não, o bom combate é até o final da vida. Então, o bom combate está sempre esse. É você lutar contra a sua própria natureza adâmica, que é pecadora. A natureza adâmica é pecadora. Você não é pecador, mas a natureza sua é. É isso, essa é que é a grande luta. Por isso que Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que não desejo, esse eu faço. Percebe? Isso ele ainda estava carnal, mas quando ele se tornou espiritual, no livro de Romanos, se não me engano, ou Romanos 8, 7 é quando ele coloca isso. No 8 ele explica já o reino, né, conforme o reino é. Quer dizer, ele já vivenciando o reino. Então ele diz, não, aí eu não atingi, né, ainda não atingi o alvo, mas as coisas eu deixo de lado para poder atingir o alvo. Quer dizer, aí ele já começa a mostrar que ele se tornou um cristão espiritual. Ele se tornou um Cristo. Por quê? Porque ele é um com o Cristo. Percebe? Então você dizer que é um Cristo não é soberba, não. É uma realidade para você. Pode não ser para os outros. Mas as pessoas não acreditam em ninguém. Eu falo aqui para vocês, tem gente que me conhece, já me conheceu como pastor, como bispo, né? Me conhece como amigo, conhece como irmão, mas é capaz de duvidar de tudo isso que a gente está falando. Porque não confiam no Espírito. E o Espírito é uma realidade, porque ele já foi derramado sobre toda a carne. Então ele está em mim. E quando eu falo, já não mais falo, mas Cristo fala por mim. Tá certo? Então, a palavra que sai da minha boca já foi testada numa mesa para saber se aquilo que eu estou dizendo, esse discurso que eu estou tendo aqui com você, essa sabedoria que eu estou passando para você, se ela procede de mim ou se ela procede de Deus. Compreendeu? É assim. E quando você chegar nesse mesmo patamar que eu, que não quer dizer que você é varão perfeito, você vai chegar no mesmo patamar que eu. Se você andar comigo, você vai nivelar comigo. E juntos chegamos a Cristo. Percebe? Essa é a mesa do Cordeiro. Porque somos irmãos, não somos diferentes. Eu não sou seu chefe, seu líder, seu guru, nada disso. E nem quero ser. E não estou à frente de denominação, de coisa nenhuma, não tenho grupos na minha casa. Eu me reúno no Zelo. É um aplicativo, né, para Android, gratuito, que a gente bota lá. E tem um canal que a gente vai. Aí reúne alguns cristos ali. Eu, Marcos, Luciene, Jorge, da Colômbia. Tem gente de todo canto. Tem gente de São Paulo, tem gente de Minas, tem gente do Recife, tem gente de Porto Alegre, tem gente da Colômbia, como é o caso do Jorge e do Pedro. Né? Tem gente de Manaus, como é o caso da Valdiza, do Nonato. Né? Como já tivemos outras pessoas, né? E também de outros lugares, e por aí vai. Tá certo? Então, veja bem, isso é congregar. Aí você fala, mas isso é uma mesa? É uma mesa. É uma mesa virtual, mas é uma mesa. Porque a gente não tem que estar congregando em corpos, a gente congrega em espírito, percebe? O reino é todo espiritual. Então, aquela configuração que você vê de pegar, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, e acha que tem que estar ali dando a mão para o irmão. Isso é psicológico. É só uma figura. Se você está irmanado com os irmãos no espírito, no mesmo espírito, não importa a distância, você está congregando com o irmão. Entendeu o sentido? Isso é congregar, não é isso que falam para você. Não, que tem que ser num lugar, que tem que ser numa praça, que tem que ser numa igreja. Não, nada disso. Isso é mentira. Tá certo? Congregar é no Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá certo? Por hoje é só. É um primeiro teste que eu estou fazendo de gravação, nunca fiz. Estou fazendo isso offline, depois eu vou botar isso online, para ver se ficou bom, né? Eu nem sei se fica bom. E é isso, tá? Que a graça e a paz de Cristo esteja com o teu espírito. Valeu? Graça e paz.